até para me desafiar também. Eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos de vista, não técnicos, até porque o público, com certeza, é constituído de pessoas que não são apenas da tecnologia, com certeza tem pessoas da área jurídica e também de formações diversas. Já foi falado várias vezes aqui durante o evento que a LGPD é uma norma que traz essa necessidade de interdisciplinaridade, não só por quem vai atendê-la, mas também pela própria população em geral. As pessoas já têm discutido, apesar de ainda haver desconhecimento por parte de boa parte da população, a gente já vê coisas acontecendo quando, por exemplo, da questão relacionada às políticas, né, aos termos de uso do WhatsApp, a gente viu movimentos na internet sinalizando preocupação por parte da população nesse sentido. Mas, enfim, vou passar aqui para os slides. Lá no artigo 46, eu não vou precisar ler na completude, vocês já estão vendo aí, que a lei ela exige que os agentes de tratamento, ou seja, aqueles que decidem que os tratamentos devem existir, como devem existir, e também aqueles que colocam a mão na massa, ou seja, os controladores e os operadores de tratamentos de dados, eles são obrigados por esse artigo e também por outros princípios e outras exigências da lei a garantir medidas de segurança técnicas e administrativas. Então, eu vou trazer aqui para vocês pontos que acredito eu sejam extremamente importantes para a vida de vocês aí, não somente como consultores da área, como aspirantes a consultores, como DPOs, como estudiosos da área, mas também como cidadãos, aqueles que estiverem assistindo isso, eles vão ter noção daquilo que as empresas precisam oferecer em termos de compliance, palavra que já foi falada pelos meus colegas de mesa hoje, e que eu vou aqui fazer um revisitar sob outros aspectos. Então, vamos lá, a gente tem aí um emaranhado de imagens aí nesse slide, eu vou passar por ele de maneira bem tranquila. Eu só vou aqui ligar meu reloginho de tempo, que eu esqueci de ligar, agora está ligado, pronto, para que eu não fira aí o horário estipulado para a minha fala. Então, tranquilo, a gente vê, por exemplo, no lado esquerdo, na parte superior da tela, um ataque que de longe é o ataque que mais acontece nas corporações e também a pessoas físicas, que é o ataque de engenharia social, ou seja, os cibercriminosos, os atacantes pela internet e até mesmo fora da internet, no mundo offline, eles se aproveitam de falhas nossas, falhas psicológicas, falhas biológicas também, para nos atacar, nos ludibriar, utilizando essa ferramenta, que, é claro, mereceria uma palestra apenas só sobre esse tema. Eu trouxe aqui sementes de conhecimento para colocar aí nos terrenos férteis das mentes de vocês, para que vocês possam depois se debruçar a respeito de cada um deles em consultas específicas em outros momentos, mas o que interessa é que, dentre os ataques perpetrados contra nós, contra nossas empresas, contra nossos órgãos públicos, a engenharia social, de longe, é o ataque que mais acontece, exatamente porque ele é menos custoso, ele é menos caro para os atacantes e mais fácil de ser aplicado, porque ele atinge diretamente as pessoas. Ou seja, nós somos a parte mais fraca dentro das empresas. Muitas vezes acontece das empresas investirem em sistemas computacionais caríssimos, investirem em firewalls, em antivírus e todas essas expressões técnicas que, por vezes, vocês ouvem, mas muitas vezes os hackers, os cibercriminosos, os atacantes, eles conseguem lograr êxito em relação, por exemplo, a um vazamento de dados, a um acesso indevido a dados pessoais, porque eles miram exatamente as pessoas daquela corporação, as pessoas daquele órgão público, e não necessariamente eles miram a própria tecnologia. Claro, eles podem usar a tecnologia para fazer ataques de engenharia social, e ali no pequeno slide mostra ali, ó, sedução, persuasão e manipulação, sendo a sedução a isca que geralmente é feita. Por exemplo, o anúncio de um produto que está com o preço muito abaixo do praticado no mercado. Você vê um carro que está ali num preço R$ 10.000 mais barato do que o preço normal. Então, você é seduzido a clicar naquele link, você é seduzido a entrar naquele anúncio. E aí, a partir do momento que você cai naquela arapuca digital, naquela armadilha virtual, pode ser que o atacante ele se utilize
de persuasão, ou seja, ele vai trazer argumentos para tentar convencer você a fazer uma compra fraudulenta, uma compra que você nunca receberá ali a prestação contrária, ou seja, você não vai receber o produto que você está comprando, ou também eles podem utilizar a ferramenta mais letal dessas duas, que é a manipulação. Se vocês estudarem a respeito, vocês vão chegar à conclusão, como eu, de que a manipulação ela é muito melhor de ser aplicada para esse tipo de ataque, porque a persuasão ela depende de argumentação, e as pessoas não gostam muito de argumentação. Geralmente, a persuasão ela é utilizada no ambiente acadêmico, na defesa de uma tese, na defesa de uma monografia. Então, você tenta persuadir com muitos artigos que você pesquisou e etc. Na vida real, os atacantes usam a manipulação, então muito cuidado com esses dois em especial, também dentro da engenharia social. A sedução, que faz com que a gente vá para lugares que a gente não deveria ir, e chegando nesses lugares pode ser que a gente seja manipulado a fazer algo como, por exemplo, fornecer dados pessoais. Pessoal, peço desculpas pela aceleração da minha fala, para quem gosta de assistir vídeo acelerado, já está até bom, né? Mas vocês podem diminuir a velocidade depois na gravação, por óbvio, né? Eu não vou me debruçar sobre todos esses termos, eu só quero trazer para vocês aqui a ideia de que nós temos aqui ameaças em potencial. A gente vê aí na foto do meio, bandidos roubam tantos $1.000 com áudio deepfake imitando a voz de um presidente de uma empresa. Segundo as investigações, lá na Europa, cibercriminosos se utilizaram de inteligência artificial para aprender como falava o presidente de uma empresa, e a partir do aprendizado, eles criaram áudios e fingiram que era esse próprio presidente e usaram engenharia social para fazer negociações que levaram ao prejuízo ali de $243 mil, usando essas fakes mais bem elaboradas, que a gente chama de deep fakes, que é uma das grandes ameaças, inclusive para a própria democracia, em termos de eleições, por exemplo, e aí a gente já entra em outros caminhos também, se a gente quisesse, nesse momento. Ataques de ransomware estão muito na moda, a gente precisa estudar os próximos slides, que a gente já vai chegar neles, para tentar resolver esse tipo de problema. Muitas vezes um ransomware, ou seja, um sequestrador de dados, ele é ativado dentro da nossa casa, ele é ativado dentro da nossa empresa por meio de engenharia social, ou seja, o filtro, o funil é a engenharia social. Por vezes chega um anúncio, chega um e-mail, chega um SMS, uma mensagem de WhatsApp, e as pessoas clicam e terminam ali, elas sendo levadas à instalação de um software que vai fazer o download de um ransomware e criptografar tudo. Aí embaixo tem Detran expõe dados de milhares de motoristas multados. Isso aí foi eu que descobri essa falha e fiz a denúncia para o órgão, e a mídia divulgou esse tipo de exposição. Então a gente tem várias coisas que podem ser abordadas em termos de ameaça. Deixa eu acelerar o passo aqui. E eu costumo brincar em minhas aulas que geralmente nós somos Alice no país da proteção de dados. São muitos termos, principalmente para a área de conformidade à lei, então eu vou trazer algumas dicas para que vocês persigam esse conhecimento. Isso aqui eu nunca vi em curso nenhum aqui no Brasil. Claro que devem ter profissionais que trabalham com isso. Esse é o meu estilo de ver as coisas. Vocês precisam estudar esses frameworks de governança de dados. Vocês, para protegerem os dados, é necessário que vocês descubram como esses dados vivem, o que esses dados comem, igual aquela brincadeira de um certo programa de uma certa emissora, né? Então, a gente tem que primeiro fazer a governança de dados. A gente tem que fazer levantamento de todos os dados da corporação, e eu falei todos, não apenas os dados pessoais, porque num primeiro momento você pode imaginar que você tem que fazer um mapeamento, uma descoberta de dados apenas pessoais. Só que se você fizer isso, você vai deixar capenga, você vai deixar desprotegidos os outros dados da corporação que podem ser atingidos e, de maneira reflexa, de maneira transversal, atingir os dados pessoais que você acredita que estão protegidos. Então, eu deixo como recomendação para vocês o Dama DMBook, da Dama, que é uma empresa, que é uma instituição lá dos Estados Unidos, que traz um framework muito bom de governança de dados, com todos os passos necessários para que você faça descoberta de dados na empresa, para que você faça monitoramento, ciclo de vida do dado, para que você faça registro da vida do dado, que você faça minimização de dado, que é um dos princípios da LGPD. A gente tem aí no meio o Data Management Maturity do CMMI,
que é um organismo que já trabalha em outras frentes, conceito de maturidade. Você vai ler esse tipo de material, você vai ganhar uma maturidade, um estágio inicial em relação à sua governança de dados, e à medida que você for melhorando, você vai ganhando mais maturidade, tem os níveis todos nesse tipo de conteúdo extremamente, na minha opinião, importante. E também tem a versão do COBIT 2019. Quem não conhece o COBIT é um framework muito famoso no mundo da tecnologia da informação, para que você possa, juntamente com esses outros dois aí, você possa fazer essa governança. Claro que são focos distintos, por isso eu trouxe os três, e não se esgota, claro, o assunto só nessas literaturas. A gente tem outros frameworks da IBM, da Gartner, tem muitos e muitos outros. Esses aqui são os que eu resolvi adotar em minhas empreitadas. Aí, claro, com isso, né, a partir do momento que você faz essas leituras, você vai ter essa governança, e aqui seria uma aula, uma aula, com certeza, no mínimo, para eu explicar alguns desses tópicos aqui. Eu trouxe mais para que fique registrado, como eu disse antes, na mente de vocês, essa necessidade de chegar a essa governança, onde você tem gestão, por exemplo, até dos metadados, né? Você tem que gerir os próprios metadados. Metadados são dados sobre dados. Então, um exemplo, você pega um arquivo do Word, você vê que o arquivo pode ser publicado na internet, não tem nada de confidencial, e você publica aquele arquivo do Word na internet. Mas será que você fez uma sanitização, você fez uma limpeza dos metadados ali incluídos? Será que o nome do autor não é o dado pessoal de um funcionário da sua empresa? Será que não tem outros dados ali nos metadados daquele arquivo que mereceriam ter sido apagados antes de você publicá-lo na internet? Então, a gente tem várias gestões aí nesse slide que são conseguidas, essas gestões todas extremamente importantes para um projeto de conformidade a LGPD, que você consegue nessas literaturas, por exemplo, que eu trouxe antes. E aí, a Alice está frente ali ao gato que sorri, o gato que ri, o gato que ria, né? Eu gosto muito desse livro, inclusive. Toda vez que eu leio Alice no País das Maravilhas, eu sempre interpreto de diversas outras maneiras. É um livro fantástico. E ele diz: agora que você já leu a literatura, agora que você chegou a fazer a governança de dados, você já tem maturidade, está sempre trabalhando para que essa maturidade melhore de tempos em tempos, você vai proteger esses dados, o gato diz. E aí a gente tem aí vários frameworks nesse sentido, né? A gente tem esse primeiro do lado esquerdo aí, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é esse DFARS, é o Defense Federal Acquisition Regulation Supplement. É um regulamento para aquisições que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos ele faz, ou seja, é uma espécie de background check também ao mesmo tempo. Ninguém pode contratar, fornecer produtos e serviços para o DoD, para o Department of Defense, para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, sem passar pelo crivo de uma análise prévia se a pessoa respeita essa estrutura, esse framework chamado DFARS. Esse que está aí do lado esquerdo. Inclusive, fiz vários cursos, acredito que 8 cursos, no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, especificamente sobre cibersegurança. Aí a gente tem no meio do slide o FISMA, que é o Federal Information Security Management Act. Na realidade, é uma lei sobre gerenciamento de segurança da informação, que ela exige que órgãos e agências federais nos Estados Unidos sigam determinados requisitos para que estejam em conformidade com essa lei e com a segurança da informação, com a cibersegurança também. E por que o professor está trazendo isso? Para que vocês leiam essas literaturas, porque elas servem de base exatamente para vocês aplicarem as camadas de segurança necessárias nos seus dados lá do seu programa de governança de dados. Aí temos também deixa eu puxar aqui, a HIPAA, né, a Health Insurance Portability and Accountability Act, é uma lei sobre portabilidade e prestação de contas sobre dados de saúde, aplicável a várias agências que lidam, vários órgãos e também empresas privadas, como planos de saúde lá nos Estados Unidos. Ou seja, essas entidades todas lidam com dados que a LGPD considera como dados sensíveis. E você vai observar na HIPAA, nessa lei, várias exigências de segurança da informação, uso de criptografia em bancos de dados, e etc., para que você fique em conformidade com a segurança da informação. Professor, não estou nos Estados Unidos, mas a HIPAA serve para que você estude controles
de segurança, ou seja, contramedidas de segurança necessárias para que seus dados de saúde também fiquem protegidos conforme as necessidades da própria LGPD. Aí a gente tem no meio aí do slide o NUST Cybersecurity Framework. Framework a gente poderia traduzir assim como caixa de ferramentas, ou seja, essas normas elas geralmente trazem várias dicas, vários guias, vários padrões, para que vocês possam escolher quais deles vocês vão usar dentro de suas corporações. Não é necessário que você se adeque 100%. Você vai levantar todos esses frameworks, todas essas caixas de ferramenta, como esse do NUST, e você vai, conforme o negócio da sua empresa, o apetite de risco, e tudo isso que a gente estuda em gestão de riscos, por exemplo, você vai aplicar aquelas contramedidas específicas. Aí na parte de baixo a gente tem aí as normas ISO, começando do lado esquerdo na norma ISO 22301, que é uma norma que trata sobre o sistema de gerenciamento de continuidade de negócio. Muitas vezes acontecem desastres, como aconteceu com empresas que tiveram seus dados sequestrados por ransomware. Será que essas empresas tinham um plano de continuidade de negócio, ou seja, o negócio deu pane? Como é que eu faço para continuar o negócio, mesmo que seja restabelecendo apenas as partes principais daquele negócio? Então, nesse tipo de norma, não existe só ela, mas essa aí em específico da ISO lida com planos de continuidade de negócio, que são extremamente importantes também. Aí a gente tem aí a ISO 27001, para quem quiser se adequar ao próprio mecanismo de certificação da ISO, você pode estudar essa norma e aplicar nas empresas, para que elas sejam certificadas em ISO 27001, que trata de um sistema de gerenciamento de segurança da informação. Você tem a ISO 27002, que traz todas as boas práticas, aquilo que você deve fazer para proteger não só os dados pessoais, mas os dados no sentido geral, as informações no sentido lato, na empresa, conforme as necessidades da 27001, ou seja, ela é uma norma complementar da 27001. E, por fim, do lado direito, a gente tem aí a ISO 27701, que nasceu praticamente ontem, lá em 2019, que ela versa especificamente sobre dados pessoais. Ela é um complemento à 27002, específica para lidar com dados pessoais. São literaturas extremamente importantes. Todas essas ISO, com exceção da 22301, são voltadas para a segurança da informação. Elas são de fácil leitura, vocês encontram em sites especializados em vendas, e alguns sites vendem por um preço irrisório, porque essas normas nem poderiam ser vendidas, eu já fui atrás disso. Então, vocês encontram em alguns sites essas normas num valor muito baixo, e vocês vão poder ler de maneira tranquila e fazer as aplicações, inclusive em suas vidas pessoais, não somente na sua vida profissional. Pessoal, para não ferir o tempo, eu acredito que eu tenha trazido sementes, como eu disse, para que vocês coloquem nos terrenos férteis de vossas mentes. Eu aqui finalizo, obrigado mais uma vez aí ao professor Cláudio, aos demais colegas que estão comigo essa noite, deixo aí o meu Instagram nesse momento para vocês, e se cuidem durante essa pandemia. Meu muito obrigado, ainda tem alguns segundos aqui, segundo meu relógio, eu já ultrapassei, não sei, a doutora Camila diz, mas o que importa é que eu espero que vocês fiquem todos bem, e um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Excelente, sem problema nenhum a gente ultrapassar aí um pedacinho. Eu acredito que tenha sido para todos, para mim, foi uma fala muito prática, repleta aí de indicações muito ricas. A gente agradece pela explanação. Eu estou dando uma olhadinha aqui no nosso chat, temos aqui vários elogios, grande professor Kilo Alberti, sempre trazendo novas visões sobre LGPD e tecnologia da informação. Então, realmente, só elogios aqui, por enquanto, não temos perguntas, tá? Se a gente ainda tiver alguma pergunta que ainda chega aí com um pequeno atraso, a gente ainda consegue pegar aqui, mas por hora eu vou agradecer ao professor Cleo Berti e passar